Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Olá, amigos, frequentadores que nos acompanham neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, simpatizantes da doutrina espírita. Hoje eu estou aqui por um momento muito especial, concluindo então a leitura do livro Invernada do Infinito, de Mário Canto da Silva. Nós decidimos por fazer-lhe uma singela homenagem, falando um pouquinho da sua passagem, das lições que aprendemos com ele, dos seus valores, para que a gente possa fomentar em nós essa semente do entusiasmo, da disciplina, da ordem, do comprometimento com o nosso propósito de vida. E aí, eu estava então dando uma pesquisada ali nas coisas que ele mesmo escreveu sobre ele, e eu encontrei no livro A Experiência entre o Sonho e a Realidade, que foi seu primeiro livro publicado, das 3 obras. Ele fala ali de como é que é essa história de começar a escrever. Então ele nos diz: eu comecei escrevendo coisas do cotidiano, não havia intenção. E aos poucos ele começou a receber assim mensagens dos espíritos que propunham que ele escrevesse. E ele então começou a se trabalhar mediunicamente, abrindo o campo mediúnico, né, para receber essas orientações. Porém, as solicitações que vinham é para que escrevesse obras longas, romances, e ele não sentia que aquilo era exatamente o seu objetivo. Não se sentia. E um dia, então, ele resolve, ali está no livro, né, na introdução do livro, vocês vão encontrar esse trecho, assim, bem nas palavras dele, onde ele fala que... Então ele resolveu fazer uma prece aos espíritos amigos, esses espíritos, pedindo: olha, eu não sou dado a textos muito longos, eu gosto de síntese. E eu prefiro resumir tudo em poucas palavras. Então, ele não sentia que escrever, psicografar livros, a exemplo do nosso querido e incansável Francisco Cândido Xavier, ele percebia que haviam espíritos que vieram preparados para essa tarefa. E ele não percebia que essa seria a sua tarefa, no caso, dentro da doutrina espírita. E ele fez essa prece para os irmãos. Depois ele pensou: poxa, mas eu vou falar com Deus, né? Então ele faz uma conversa assim, também sincera, franca com Deus, dizendo: olha, você decide quem me ensina, quem vai me ensinar, né? O que eu tenho que aprender, e eu estou à sua disposição para o que der e vier. E abrir o coração para Deus, porque parece um pouco rebelde, não é? Dizer: estão me acionando para eu escrever e eu não quero. Então eu entendi dessa maneira que ele foi falar com Deus. E passou um tempo, ele estava num período muito difícil da vida dele, passando por um momento de grandes dificuldades. E de repente ele sentiu então vontade de escrever. E aí ele pega da caneta, sem nenhuma pretensão, e começa a escrever este texto, que é o primeiro texto, então, que ele diz que ele recebe por inspiração dos espíritos. Como nós estamos nesse momento homenageando e com muita gratidão pelos textos que ele nos trouxe, que ele acabou tornando público, eu achei importante a gente resgatar esse texto inicial, então, cujo título é Tarefas. E diz assim: os espíritos que executam tarefas de certa responsabilidade no campo do esclarecimento espiritual, mantendo-se firmes na sua linha de atividade até o término da jornada, são
os que serão venturosos na vida imortal. Viverão numa dimensão que foge aos limites da imaginação humana, sentindo venturas mil. Serão bem-vindos, pois estarão colhendo o que na perseverança semearam, na renúncia aprenderam, na solidariedade irmanaram-se e na fraternidade desapareceram como criaturas meramente humanas, confundindo-se com o todo que é Deus. Aqui, lá nesse plano onde vive esse espírito iluminado, ele diz: aqui está repleto de criaturinhas assim, o que torna a nossa morada ampla, arejada e rodeada de outras colônias de espíritos prestativos que se exercitam em aprendizados vários. Estão se preparando para novas reencarnações de acordo com suas necessidades. E nós, ocupados que somos, devido às nossas atividades no meio deles, ainda podemos excursionar rapidamente onde vocês vivem e levar nossas vibrações amorosas para que prossigam na tarefa que os sensibilizaram. Aí está a porta semi-aberta para que com esforço e trabalho consigam abri-la definitivamente, ligando-se mais diretamente a nós, sem mais nenhum obstáculo, pois o principal já está quase vencido. Esta é a matéria que utilizais com relativo equilíbrio. Isso nos torna ainda mais irmãos e filhos legítimos de um grande Pai, que é Deus. Então, quem assina esse texto, assina Rama. E eu fui procurar, assim, dei uma pesquisada, e o que eu encontrei é que Rama seria a forma sintética de escrever Ramatiz. E veja como o fato dele ter noção clara do qual era o seu propósito de vida, isso faz toda a diferença. Quantas vezes nós ficamos, né, batendo cabeça pelo mundo? E eu estava pensando que saber o seu propósito é como saber que sementes eu trago na alma para semear no mundo. Qual é a natureza da semente, do talento que eu trouxe para que floresça nesse planeta? É como saber, a gente nunca vai ver de uma laranjeira nascer peras. A gente nunca vai ver de uma bananeira nascerem laranjas. Porque cada semente tem ali no seu interno, na sua essência, o seu propósito. Todos os aspectos da fruta que virá se desenvolver no mundo. Então nós, seres humanos, também temos essa essência. Mas é preciso humildade para, às vezes, abrir mão dos holofotes, né? Daquilo que poderia trazer mais visibilidade, que poderia nos fazer resvalar pela armadilha da vaidade, do orgulho, do egoísmo, né? Então, a gente às vezes não tem equilíbrio para aquela tarefa de destaque. E a gente quer aquela tarefa de destaque. Então, essa mensagem, assim, veio com muita clareza falar da importância de sermos dispostos, disponíveis para aprender a servir, a florescer aqui, aonde Deus nos plantou, com toda a humildade, a serenidade e o amor, a exemplo deste nosso querido irmão Mário.
E aí eu vou começar dirigindo então para nossa irmã Nesir, que é uma trabalhadora do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que foi grande amiga, que é uma grande amiga deste nosso querido irmão Mário, conviveu com ele. Foi mais do que amiga, foi alguém que o ajudou a concretizar, a transformar aqueles textos escritos à mão livre, a digitar esses textos, o ajudou a organizar para que esses livros pudessem ser publicados. Então a gente resolveu consultar a irmã Nesir Palermo para que ela nos desse alguma outra informação, um pouco mais de riqueza sobre esta pessoa, esse ser humano, este trabalhador do Cristo que nós tivemos a graça, a honra de conhecer e de quem nós podemos herdar a continuidade da tarefa. E aí, então, a primeira pergunta. A nossa casa está completando 83 anos de amor. Quantos anos o irmão Mário esteve à frente do departamento espiritual e à frente como presidente do Grupo Espírita Francisco Xavier? 22 anos. De 3 de 4 de 1975 a 13 de 6 de 1997, quando desencarnou. Ele conheceu e frequentou outras casas espíritas. O que ele contava sobre a causa, sobre o que teria feito com que ele sentisse que nesse lugar, no grupo espírita Francisco Xavier, é que ele deveria ficar, deixar crescer suas raízes e realizar as suas tarefas. Ele frequentou a Casa Espírita Allan Kardec e o Hospital Espírita. E quando ele estava 2 anos no grupo espírita, no chalé, ele viu o espírito do Rama. E o Rama disse a ele que ele iria construir ali uma casa enorme, que essa era a sua tarefa. Quando ele começou, ele encontrou o presidente da nossa casinha, do chalé, que o convidou para trabalhar com ele no nosso grupo. Aquela pequena casa, que a mim me encantou quando encontrei, uma casa simples, de madeira antiga, e que por estar já com muita idade, o assoalho já estava apodrecendo, e eu me admirei. Ele fazia um trabalho belíssimo. Naquele tempo existiam as latinhas de azeite, ele abria e pregava nos buracos do assoalho para as pessoas não caírem. Ali eu me encantei com a higiene, com a disciplina que existia naquela casa, e eu pensei, aqui eu vou ficar. Porque eu sempre fui criado na disciplina, na obediência com os meus pais. Me encantou aquela casa. A minha vida mudou completamente. A casa, na fase em que ele era presidente, era aberta quantos dias na semana? A senhora lembra? Esporadicamente. Não era todos os dias. Irmã Nesir, a senhora datilografou, letra por letra, os textos produzidos pelo irmão Mário, abordando assuntos diversos à luz da doutrina espírita. Ele deixa bem claro isso. E a gente pergunta, ao entrar em contato com esses textos, com o conteúdo daquilo que ele escreveu,
de forma espontânea, sem pensar que iria publicar um dia. A senhora pôde reconhecer que nos textos ele expressava a mesma postura que ele mostrava nas atitudes, no dia a dia, perante o trabalho, perante a tarefa? Sim, ele tinha o mesmo comportamento, a mesma maneira humilde da convivência. Ele dissertava nas palavras dos livros. Ele se dedicava ao estudo da doutrina espírita e costumava incentivar os trabalhadores a fazê-lo? Sim, frisava muito que nós tínhamos que aprender a teoria e a prática. Hoje em dia se fala, né, em liderança espírita. Na época, era preciso aprender na prática. Ele foi um líder que oportunizava o crescimento das pessoas lideradas por ele? Sim, dava todas as oportunidades para nós. Não aproveitou quem não quis. Como líder, ele foi criativo e ousado? Ou ele era mais acomodado? Ele nunca se acomodou. Ele foi um visionário para deixar para as gerações futuras a nossa casa. Ele era um líder assim visionário? Ou só focava em resolver os problemas do dia a dia? Ou ele tinha uma visão de futuro da própria casa, do próprio movimento espírita? Não. Ele era um amante da doutrina espírita. Dava no seu dia a dia a maior importância para as atitudes no dia a dia. Algumas poesias, algumas falas sobre ele nos dá a entendimento que ele era também uma pessoa sofrida, não é? Mas ele sabia como lidar com os problemas vinculados à tarefa? Muito sofrido, mas não demonstrava. Tinha uma qualidade que a gente vê em poucas pessoas. Disfarçava o seu sofrimento, porque ele botava a causa acima dele. Como era a sua disciplina perante o trabalho? Muito firme. Seguia religiosamente as orientações espirituais, não contestava. Como era a sua acolhida às crianças e aos jovens na evangelização? Sabia da importância para o futuro das crianças e dos jovens o aprendizado da doutrina espírita, porque sabia que para ele foi muito mais difícil, porque ele não teve o que as crianças têm agora na nossa casa. Como começou o trabalho de evangelização do Grupo Espírita Francisco Xavier? Através de uma irmã de nome Susana Bear, com a ajuda da irmã Água. Em vários momentos, o irmão Mário toma a música como tema nos seus poemas e até em prosa, né? E ele mostrava assim ter sensibilidade e compreender a importância da arte para o desenvolvimento e evolução humana, coisa que vem sendo confirmado cada vez mais pelos estudiosos. Ele tocava algum instrumento ou se dedicava ao canto nessa época? Ele tinha plena consciência da importância da música
Mas ele não tocava nenhum instrumento, mas sabia valorizar aquelas pessoas que se dedicavam a tocar o instrumento, a fazer aquele trabalho tão lindo da arte. E no trabalho da arte, que eu adoro e admiro tanto, foi porque na primeira vez que eu frequentei, eu senti que eu tinha encontrado aquilo que me faltava, através da música. Porque eu gosto muito de cantar, cultivar sempre a minha alegria, mesmo nas horas difíceis. E com ele, eu aprendi. Ele era uma pessoa que, quando sentava para tomar o passe, não sei se alguns observavam, eu observei. Ele tomava o passe, fosse quem viesse ser o instrumento para o passe, ele tomava o passe com muita humildade. Ali demonstrava para mim a grandeza dele. Eu tenho um aprendizado rico em mim, vindo dele. Porque tive também momentos difíceis, porque o aprendizado é sempre difícil. Foi difícil para ele, para nós também. Mas eu não cultivei as coisas que não eram tão boas. Procurei sempre valorizar os momentos com a certeza de que eu tinha que aprender muito daquela casa. Até hoje continuo aprendendo, até os dias que eu ficar aqui na Terra. Tenho uma dívida de gratidão para este irmão. Então, meus irmãos, como a música sempre foi, é e continuará sendo parte tão importante para todos nós, para o nosso trabalho, não é? Nós vamos trazer música. E quem vai trazer música para nós é a Tina. A Ana Cristina Palermo, filha da Nesir Palermo, que vai nos trazer, então, o gosto, o enlevo, a vibração da música nesse dia. Olá, irmãos e irmãs, especialmente os amigos e amigas do Grupo Espírita Francisco Xavier. Eu fui convidada para falar sobre a oportunidade que eu tive de conviver com o irmão Mário, né? E foi uma honra ter todos esses aprendizados com ele, né? Eu sou muito grata a isso. As características marcantes, assim, que eu sempre lembro dele. Ele tinha atitudes visionárias. Na década de 80, ele já incentivava a reciclagem de jornais e garrafas para angariar fundos para ampliar a sede, receber mais pessoas para o tratamento, para a questão da caridade, a questão de educar a mediunidade, né? Outra característica marcante, assim, ele interagia com as pessoas de uma forma positiva, especialmente com as crianças. Ele gostava muito de interagir, de puxar da criança coisas boas, né? E educar, assim, em forma da arte. Ele incentivava muito a arte, né? Eu, especialmente, era muito tímida. Então, ele, através da arte, ele ia, assim, do teatro, ele me dizia, faz cara disso, minha filha, faz cara daquilo. E isso foi me soltando, né? E a questão também, assim, ele criou um trabalho chamado Mediunidade a Serviço da Arte, que é onde a gente se expressa através do canto, da poesia. Ele também sempre chamava as pessoas e dizia, né, expressa a expressão, né, expressão dos sentimentos através da arte. E esse trabalho, especialmente, para mim, foi muito importante na minha formação integral, né? Ele é um trabalho, assim, que
que puxa mesmo pra gente, né? Que a gente se sente muito feliz de estar ali. E então, assim, eu li uma frase esses dias que eu vou compartilhar com vocês, que é do pensador Rogério Brandão: a saudade é o amor que fica. Então, que a gente tenha sempre a gratidão pelas pessoas que nos ajudaram, né? E desculpa, é que eu me emociono mesmo, mas isso é que é importante, que a gente consiga sempre ter esse amor, né, por quem foi importante, certo? E agora, para fechar, eu vou cantar uma música, né, porque como eu falei, ele me incentivou nessa parte também musical, assim, né? E vou tocar o pandeiro, mas o pandeiro, na verdade, eu aprendi com o atual presidente do grupo, que é o Pércio, né? Aprendi a base com ele. E a música que eu vou cantar é O Que É, de Gonzaguinha, certo? Então começa assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Vou terminar por aqui, irmãos. Mas ouçam essa música. Essa música, ela nos traz esperança, né? E também a questão da gente sempre estar prontos para a aprendizagem. Nós viemos para isso nesse planeta. Tá bom, irmãos? Fiquem bem, fiquem com Deus. Sejamos felizes, né? Agora, meus irmãos, estamos assim nesse momento de festivo, em que nós percebemos que a vida é feita de desafios e que o desafio maior ele nos coloca ali no poema Sorriso, trazendo a frase, né? Uma frase que nos convida a ser como a vela que se consome para iluminar, ou seja, sermos fiéis à tarefa que recebemos do Cristo, por mais anônima que ela seja, por mais invisível que pareça. Meus irmãos, Deus vê tudo, Deus vê todos, Deus vê o nosso sorriso, mas Deus vê a nossa lágrima também. E a tarefa é em si a nossa oportunidade de redenção, de evolução. Então, se precisarmos, como ele diz na poesia do palhaço, a gente chora, a gente limpa o rosto e vai fazer a nossa parte. Porque a hora é agora. A invernada é infinita. Nós temos muito o que aprender, muito o que trabalhar em nós. E como diz aqueles irmãos no próprio texto, ali, nosso irmão Rama traz no texto, que esse estado de espírito prestativo,
disposto ao trabalho, disponível à tarefa, aprendendo a servir, é que vai nos permitir galgar lugares mais elevados. Continuaremos trabalhando, mas trabalharemos emitindo cada vez mais luz também à frente de nós. Sejamos então instrumentos fiéis nesta tarefa de amor e que possamos fazer os nossos questionamentos perante a vida, nos perguntar, Pai, o que é a vida? Mas perguntar, Pai, assim como Paulo, o que queres que eu faça? E que possamos fazer as nossas tarefas com honra, com dignidade, aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos. Sigamos nessa invernada rumo ao infinito com Jesus. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.